Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe e permita que a nossa tarde aqui hoje, com a casa cheia, seja uma tarde maravilhosa. Né? Uma tarde em que a gente, trocando energias, se fortaleça, se reequilibre fisicamente e também trocando ideias, se transforme. Porque o objetivo maior nosso encarnado é transformar-se, melhorar. E, aliás, eu vou tratar de um tema aqui hoje que tem a ver com a minha história. Uma história de transformação. Então, às vezes as pessoas falam que você não deve usar a si mesmo como exemplo em palestras. Mas, quando você tem uma história de transformação, você precisa dizer qual é a fonte. E nada melhor do que você experienciar e poder passar isso. Tá? Então, de fato, que a nossa tarde seja a melhor possível para quem está aqui, retornando aqui ao Gênesis, e para quem está nos seus lares nos acompanhando. Antes de começar, eu queria pedir desculpa aí para vocês, porque nós não conseguimos terminar a tempo algumas reorganizações que nós estamos fazendo. Por isso vocês estão vendo essas coisas aí. Mas vai ficar muito bom para todos nós. Além de que também nós pintamos a casa inteira, não sei se vocês repararam, né? E não deu tempo de limpar tudo, infelizmente. Mas estamos aqui, tá bom? O GEMB tem uma história de conforto, de tentar levar o melhor para quem frequenta e também para quem é voluntário. E é isso que nós estamos fazendo. Quando eu era jovem, há uns 400 anos, não tirar um zero, vai, 40 anos, eu era mais jovem, né? Eu não era essa pessoa, não fisicamente falando, mas essa pessoa, com essa característica psicológica, espiritual que eu tenho hoje. Eu era uma pessoa muito frágil. Eu era uma pessoa muito, como é que eu poderia dizer, indecisa. Eu era uma pessoa que mendicava a atenção. É o que eu falo hoje de ser um mendigo emocional. Eu era um mendigo emocional. Eu me alimentava, né, das atitudes, das emoções que os outros me passassem. Então eu ficava cata disso para me satisfazer. Sofria pra caramba, porque você depender dos outros para você se completar, você depender de uma atitude de alguém para você se sentir bem consigo mesmo, é a pior coisa que você pode fazer para você. E eu fazia isso para mim, porque eu não tinha conhecimento, não tinha uma base, e isso de fato me fazia sofrer. Era um pedinte. Sempre pedindo, sabe? Pedindo a Deus, pedindo isso, pedindo aquilo, pedindo às pessoas, sempre pedindo. E nunca contribuindo com nada. Até que cheguei na casa aqui e conheci a doutrina espírita. Mas antes de falar do que aconteceu quando eu cheguei aqui, quero falar um pouco mais daquele Edson lá de trás. Tremendamente inseguro, como eu já coloquei aqui, tinha uma dificuldade muito grande em relação a relacionamento, tive ideações suicidas, tá? Só para vocês saberem, tive, graças a Deus que eu não fiz, né? Senão não estaria aqui, mas eu tive. Tal era o nível dessa insegurança toda. Ansiedade, então, era uma coisa que, meu Deus. Eu já falei em outras palestras, mas vou repetir. Eu fumava 3 maços de cigarro por dia. 60 cigarros. Acendia um com o outro. Só para vocês verem. E ainda roía a unha. Olha, que nível de ansiedade.
de insegurança, de incerteza, e essa mendicância, essa necessidade de um outro te preencher. Eu insisto, você depender do outro para você estar bem consigo é a pior coisa que você pode fazer. Porque as pessoas também têm a vida delas, têm as necessidades delas. E aí, graças a Deus, eu vim parar aqui, nessa casa maravilhosa. E aqui, gente, aqui eu fui acolhido, né? Aqui eu tive a oportunidade de estudar, de conhecer coisas que até então não tinha ideia. Porque toda a minha base na juventude era uma base que tinha como essas crenças limitantes que se impõem em determinadas religiões. De pecados, de culpas, de imposição, de sofrimento e por aí afora. Então, quando eu cheguei aqui, que eu comecei a estudar, e eu comecei a aprender coisas que foram fazendo eu mudar. Não foi uma mudança repentina. Ela foi aos poucos. Mas eu dei uma guinada de 160 graus. 160? Faz as contas. 80 graus? Hã? 180 graus. Tá bom. Não sou, vocês viram que eu não sou, além de ser meio, né? Eu ainda sou meio ruim em matemática e de ângulos, né? 180 graus. De fato, eu deixei de ser aquele pedinte, aquele mendigo, e passei a ser contribuinte. Como é que pode? Como é que pode uma pessoa que teve ideações suicidas, uma pessoa que dependia da emoção dos outros para poder se completar, como é que essa pessoa pode passar a ser alguém que vai contribuir com os outros? Se não, mudando seus padrões mentais, mudando suas crenças, passando a se valorizar, a gostar de si, a se entender como alguém que de fato merece ser feliz e que Deus apostou. Porque uma das coisas primeiras que eu aprendi com a doutrina foi isso. Eu aprendi que Deus me ama, que Ele me quer bem, que Ele, teoricamente, é o meu parente principal, porque eu aprendi que, como espírito que somos, nós somos eternos. Estamos vivendo experiências. Então, o Edson de hoje foi, sei lá, várias personagens do teu passado e vão ser outras no futuro. Mas ele é o mesmo, ele é o único, com experiências diferentes. Então, não há essa questão que eu falo para vocês, de você depender do outro, começou a cair por terra quando eu entendi que, como espírito que eu sou, eterno, criado por Deus para ser feliz, eu precisava ser autônomo nas minhas emoções. Eu precisava aprender a me autocompletar. Eu precisava aprender a gostar de mim do jeito que eu sou. Eu precisava aprender a não depender emocionalmente das pessoas. Nossa, quer dizer então que você é um cara aí que é autônomo e não depende da emoção dos filhos, por exemplo, da esposa? Uma coisa é você ter amor, carinho, atenção pelos filhos, pela esposa. A outra é você precisar deles para você ser feliz. Por quê? Cada um tem a sua história. Eu sou coadjuvante no filme deles. Mas eu sou o ator principal no meu filme. E eu preciso ganhar meu Oscar. Se é que vocês me entendem.
Ah, mas você pode ganhar o Oscar de coadjuvante. Esse aí não vale. Em termos espirituais, não vale. Tem que ser o Oscar da sua história. Você tem que estar completo. Você tem que estar bem consigo mesmo. Você espiritualmente tem que estar equilibrado. Sabe por quê? Porque eu descobri uma outra coisa. Uma hora, você vai ter que estar com você. Quer você goste ou não. Sabe que hora é essa? Eu não queria falar isso para vocês, mas vou ter que falar. Uma hora, nós vamos, ó. Não. Para cima. Uma hora nós vamos desencarnar, gente. É a realidade da vida. Ora, e aí? Ao desencarnar, como é que você vai estar? Você vai estar bem com você mesmo? Você vai estar satisfeito em estar consigo? Ou ainda vai querer ficar distraindo-se no mundo, com as coisas do mundo? Com as famílias, com as coisas, que eu falei aqui, esposa e filhos. Eles têm a história deles. Eu preciso ter a minha. Eu agora não tenho mais eles fisicamente. Estou no plano espiritual. E aí, vou continuar por aqui? Distraído? Dependente? Criando, como é que eu poderia dizer, ligações que agora deixam de ser físicas? Gente, eu não quero ser chamado de encosto. Entenderam? Não sei se vocês sabem o que é um encosto. É o popular espírito perturbado que desencarna e não segue. Porque não aprendeu a estar consigo, gostar de si, não aprendeu a entender que é um espírito eterno e que tem uma jornada pela frente maravilhosa. Ficou distraído com o mundo, mendicando, pedindo, e pouco contribuindo. Uma hora, nós vamos ter que se encarar desse jeito, e eu tenho me preparado para isso. Juro, tenho me preparado. Ah, como? Já comprei o caixão, já não, é brincadeira. Brincadeira. Tenho me preparado psicologicamente. E esse preparo requer que você esteja pleno de você. Que você se goste, que você esteja bem com si. Porque aí você pode contribuir também com os que estão à sua volta. Isso que eu aprendi com a doutrina. Deus é único, Deus é o único que cria. Então, olha que coisa interessante. Se Deus é o único que cria, e Ele me criou e criou vocês, nós temos uma relação direta com Ele. A relação que nós temos entre nós é a de irmãos. E por ser Ele meu Criador, eu estou autônomo nesse aspecto. Porque todo mundo que convive comigo passa a ser meu irmão espiritual. Filhos do mesmo Deus, né? Do mesmo Pai. Tudo isso nós estamos falando espiritualmente falando, né? Uma vez eu estava fazendo uma palestra, estava mais ou menos tratando desse tema. Aí uma pessoa na plateia levantou a mão e perguntou, mas escuta, ela era mãe, tá? Eu, quando eu desencarnar, vou ficar esperando meus filhos. Eu falei, mas peraí, você foi feita para ser mãe eternamente, é isso? Espiritualmente falando, hoje você faz o papel de mãe. Mas amanhã você pode ser filho do seu filho. E mais, você pode esperar desencarnar e ficar esperando seus filhos e não vê-los, porque as faixas vibratórias são diferentes. E outra, pode ser que você encontre no seu filho um avô seu.
Como é que faz? Nossa, mas parece uma coisa tão louca isso. É realidade. Somos espíritos eternos, autônomos, vivenciando experiências físicas. Ora como mãe, ora como pai, ora como irmão, ora como filho, ora como avô, ora como... nos nossos aprendizados. Então não pode haver essa dependência emocional que se cria. Ela não é errada, tá? Ela só não pode ser intensa. E ela não pode ser a única. Senão você cria processos de dependência afetiva que vão se perpetuar quando não cria os codependentes também. E às vezes nós somos responsáveis por criar as codependências afetivas. Lembra que eu falei aqui que eu passei a ser alguém que contribui? Deixei de ser o pedinte para ser o contribuinte. A gente tem que saber dosar também quando contribui, para que não torne o outro dependente. Olha que coisa. E a vida é isso. É esse aprendizado que nós vamos tendo. E eu dou graças a Deus de ter podido envelhecer e aprender com isso. Porque se eu tivesse desencarnado, imagine eu desencarnado naquela época lá, ansioso do jeito que eu era, estaria lá tentando morder unha no meu perispírito. Se é que perispírito tem unha, né? Já pensou? Ou então, viciado em cigarro, estaria onde? Adivinha? Encosto de um fumante. Já pensou? E é o que acontece. Então nós temos que aprender a mensurar o quanto de mendigo emocionais nós somos. O quanto de pedinte nós somos. E o quanto eu posso contribuir. Primeiro comigo e depois os demais. Isso é um processo da vida, de aprendizados múltiplos que o Espírito tem. E graças a Deus que a doutrina apareceu na minha vida para me esclarecer sobre essas coisas. Mas para mim, de fato, fazendo uma análise mais profunda, o que mais contribuiu para a minha transformação foi a minha relação com Deus. Porque eu aprendi que Ele me ama. Ele não me condena. Ele não me julga. Ele não me castiga. Ele espera, Ele é paciente, e Ele me ama e Ele me quer bem. Nossa, só isso daí já faz muda completamente a sua forma de se enxergar e de enxergar a sua relação com o mais alto. Você aprende a se amar. E, aliás, nós temos que aprender a estar de bem com a gente. Né? Isso foi uma outra coisa que eu aprendi. Deus não castiga, Deus não pune. Deus é paciente e amoroso e espera. E Ele sabe que você vai chegar lá. Está esperando você acordar. Você trazer Ele para perto de você ao invés de afastá-lo. Não, mas como assim? Ora, nas minhas crenças anteriores, eu achava que Deus era para ser temido. Né? Uma pessoa temente a Deus. Depois eu descobri que não, Deus é para ser amado e não temido. E aí você traz Ele para com você, você não vai afastá-lo mais. Você deixa de ser aquele que afasta Deus porque você o teme, você tem medo dele. Você o traz para perto de si. Como um pai amoroso, né? Uma mãe amorosa, uma energia amorosa que te envolve, te acalenta. E que pacientemente espera pelo seu melhor. Porque ela sabe, esta energia, este Senhor aí, este Deus, ou esta mãe, né? Sabe que você vai chegar lá. Nesse aspecto.
Eu lembro de um capítulo que tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 17. Sede perfeitos, é o título. Nesse capítulo, ele é interessante porque ele se baseia, né, como tema de fundo, numa frase de Jesus, né, que diz: sede vós, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Isso foi Jesus que falou. E aí o Allan Kardec, ele organizou de tal forma alguns trechos, né, do Evangelho. Se for o espírito que caiu ali, o perispírito dele está pesado. Já foi, gente. Não era o espírito, não. E aí ele organizou de tal forma, era aí que eu estava, né? Ele organizou de tal forma que ele dá a entender que esta perfeição que Jesus se refere para nós é a relativa em que nós, seres humanos, podemos atingir em relação a Deus, que é a perfeição total. Aí é interessante. Então, eu posso chegar num determinado nível de perfeição em face do nosso nível de desenvolvimento. Tá certo? Mas chegar a ser um Deus, não sei. Esse capítulo trata mais ou menos assim. E aí, tem algumas mensagens de espíritos que ele colocou também. Tem o item 4, que é os bons espíritas. O título desse item 4. E ele dá mais ou menos a entender que o bom espírita é aquele que acaba... Bom, primeiro, que o espírita em si é aquele que vai vivenciar o evangelho, na sua essência. Essa é a conclusão. Mas que o bom espírita é aquele que adquire uma certa maturidade moral, para vivenciar essas experiências. Para você ter maturidade moral, você não pode ser um mendigo emocional. Maturidade requer que você tenha plenitude, que você tenha, né, uma certa emancipação, um certo controle sobre as suas emoções e sobre a sua moral. Por quê? Não é difícil, ele fala. Basta que a gente vivencie e que a gente acorde e entenda determinadas coisas. E aí, mais para frente, nesse capítulo 17, tem o item 7, que é uma mensagem do espírito chamado Lázaro. E o Lázaro, o título da mensagem é O Dever. Você quer saber qual é o seu dever? Ou o que eu devo fazer de fato? Leia o que o Lázaro fala. Mas eu vou só lembrar do início, tá? Que é o que importa. O Lázaro fala assim, que o dever é obrigação moral, primeiro com você, depois com o próximo. Uau! Olha, o dever é obrigação moral, primeiro com você, depois com o próximo. Lembra é necessário ter uma certa maturidade moral? Que ele fala no item 4. Agora aqui no item 7, o dever é obrigação moral, primeiro com você, depois com o próximo. Então, significa que nós temos que aprender a ser autônomos, não ser os dependentes, o máximo possível, assumir a responsabilidade por si, pelo seu desenvolvimento, pelo seu crescimento. Eu sei que as coisas que eu estou falando aqui parecem meio utopia, né? Num mundo como a gente está aí, que a gente vive. Mas eu tive essa experiência. Por isso que eu quis contar mais ou menos a minha história. Então, não estou falando de coisas que são
impossíveis. Porque aconteceu comigo. De adquirir essa maturidade e de adquirir esse senso moral para comigo mesmo, para daí poder passar isso para os outros. Deixar de ser o mendigo, deixar de ser o pedinte para ser o contribuinte. É uma guinada, vocês concordam? E agora eu aprendi de 180 graus. Precisei vir na palestra para aprender um negócio desse, é mole? Não, você já completou 360. Não, eu estou voltando para o Twitter. Isso aí vai ser quando eu desencarnar, viu? Aí, seguindo, né? Depois peço que vocês leiam essas coisas que eu estou falando aqui, tá? Porque eu tenho a minha interpretação, pode ser que vocês tenham a de vocês. Item 10. O homem no mundo. Quer dizer, o ser humano no mundo. É de um espírito que não se identifica. É um espírito protetor. Mas não precisa. Como no caso do Lázaro, deu o nome, né? Esse não precisou porque o texto em si é fantástico. Naturalmente, eu não vou lembrar dele tudo, porque o que interessa são alguns pontos para essa palestra aqui. Eles começam dizendo o seguinte: não penseis vós que para estarem com constante contato conosco, são os espíritos superiores, vós precisais renunciar ao mundo e às coisas do mundo. Não, mais uma vez, não renunciei às coisas do mundo. Para estar em contato conosco, estar sempre sendo, vamos assim dizer, monitorados, sendo amplificados pelos espíritos superiores, basta que, ao viver no mundo, com as coisas do mundo, você tenha pensamentos ou atitudes que não possam ofender a Deus e ofender aos espíritos superiores. Lembra da maturidade moral? Então, para isso, eu preciso estar com Deus comigo. Eu preciso saber que no mundo eu vou tentar sempre fazer o meu melhor. Significa que vai dar certo sempre? Não, né? Mas eu estou com a minha consciência tranquila. Porque eu sei que eu tentei fazer o meu melhor. Ninguém pode tirar isso de mim. Pode não ter agradado. Mas tentei fazer o meu melhor. Então, os meus pensamentos são pensamentos positivos. São pensamentos de alguém que crê, de alguém que está feliz, que está tranquilo, que está pleno de si mesmo. E aí você vai viver no mundo, experienciando as coisas do mundo, não fugindo dele. Eles ainda insistem. Aquele que se isola, achando que ao se isolar do mundo, né, deixando de ter essas experiências, achando que vai estar agradando a Deus ou agradando os espíritos superiores, está vivendo uma vida de egoísta, uma vida infrutífera. E, aliás, é um contrassenso, porque se você como espírito reencarnou, né, para ter experiências, olha eu aqui italiano falando, quase destruindo a coisa, para ter experiências, e você se isola, achando que com isso você vai se transformar, vai ser o melhor lá, não, dá licença. É nas experiências que você aprende, que você se desenvolve. O homem no mundo. E aí vem outra lição interessante, dessa relação que nós temos que ter com Deus. Deus nos criou como nós somos. Ele apostou em nós, do jeito que nós somos. E Ele também nos deu a capacidade de pensar, refletir no que está pensando. Que eu estou aqui falando com vocês, eu estou pensando se eu devo ou não falar determinadas coisas e ao mesmo tempo eu estou falando. Olha que coisa linda que é isso. Essa capacidade.
E aí ele deu essa capacidade para a gente, deu a capacidade de você fazer escolhas, de você decidir e você agir. Aí ele vai te condenar? Faz sentido? É lógico isso? Então ele me dá essa capacidade. Aí eu faço uso dessa capacidade nos meus processos de aprendizado. Aí ele não gosta, entendeu? Ele vai lá e me condena, me pune. Esse Deus vai estar parecendo um Deus humano, né? Imagina assim, o pai que chega para o filho e fala: filho, está na hora de você escolher para que time você quer torcer. Você tem essa capacidade de escolher. Ah, pai, eu quero ser São Paulino. Como São Paulino? Você filha a família inteira, todo mundo é corintiano. Vai ser punido, vai ter castigo. Isso aí é humano. Isso não é Deus? Então, se ele me deu essa capacidade, e eu, nos meus processos de desenvolvimento, de experiências, eu fui apanhando da vida, né? Daqui e ali, aí você vai aprendendo, você vai se transformando. E você, hoje, através dessas experiências, está na sua melhor forma, na sua melhor encarnação. Pode acreditar. Hoje, independentemente das coisas que você esteja vivenciando, está na sua melhor, porque você teve experiências. Você não se isolou. Você está acreditando em você e você está fazendo as coisas. Não está agradando todo mundo, mas está fazendo. E está aprendendo. É assim que a gente se desenvolve. Então é preciso, para deixar de ser o pedinte, para ser o contribuinte, é preciso que você se aceite, que você se goste e que você saiba que você tem essas capacidades e que Deus apostou em você do jeito que você é. Gostar de si. Independentemente de se o resto não gosta. Alguém tem que gostar, que seja você. E mais, não deixar que o externo te influencie. Você tem que viver no externo, com as opiniões, com as coisas. Mas você tem essa sua capacidade de decidir o que você quer albergar em você, daquilo que os outros te transferem. Uma pessoa pode achar ruim, porque eu estou fazendo a palestra e não gostou de determinada coisa. Eu vou me preocupar? O que vocês acham? Eu não estou aqui para agradar todo mundo, tá certo? Mas eu tenho que estar consciente daquilo que eu estou fazendo. Eu só usei esse exemplo da palestra, tá bom? Para a gente entender que nas nossas relações, o homem no mundo, a gente vai vivenciar as experiências do mundo, mas vai ter que aprender a separar aquilo que de fato interessa para a gente ou não, deste mundo. Hoje a gente está imerso numa situação que você não sabe escolher. Você é levado pelo mundo, pelos modismos, pelas, necessidades, pelo que criam para você de expectativa. Eu, sinceramente, tenho dó das mulheres. Porque o padrão de beleza, de número que se criou aí, né? É um padrão que as mulheres sofrem para chegar. E gastam, né? Bom, estou desviando o assunto da palestra. É que alguns maridos pediram para mim falar sobre isso, entendeu? Eles me pagaram uma caixinha lá fora para mim. Brincadeira. Eu só estou usando esse exemplo para a gente entender que o mundo, nós estamos vivendo num mundo que ele influencia a gente num nível. Se você não tiver consciência, não tiver essa maturidade moral que eles falam lá no Evangelho, para você se manter sustentado, consciente e autônomo nas suas decisões, você vai ser levado de roubão. E aí vai desencarnar e não vai nem entender o que, né? Então é isso. Extrapolei um pouquinho. Mas temos que aprender
a deixar de ser os mendigos emocionais. Aprender a deixar de ser o pedinte para ser o contribuinte. Nossa, mas isso aí eu acho que é meio arrogante da sua parte. Será? Você precisa se transformar primeiro. Todos nós podemos contribuir com alguma coisa. Nos trabalhos voluntários, podemos contribuir com a nossa energia. Quando a gente chega num ambiente que não está bom, a gente transforma o ambiente, com a nossa jovialidade, com o nosso sorriso, com o nosso bem-estar, o nosso acreditar na vida, a gente chega e ilumina o ambiente. Como assim? Nós somos luz, gente. Jesus falou, vós sois luzes. Vós sois a luz do mundo. Nós vamos ser aqueles que vão chegar apagadinho, pedindo, ai, me dá um pouquinho de luz. Ou eu posso chegar iluminando. Para isso eu preciso me iluminar. E para me iluminar eu não preciso de ninguém a não ser eu mesmo. Acredite. Acredite em você. Só depende de você. Você tem que ser o personagem principal do seu filme para ganhar o Oscar. Lembre-se disso. Tá bom? Agradeço a atenção de vocês. Que Jesus nos abençoe.